E aí, povo santo, eu aqui novamente, mais um vídeo. O tema de hoje é: o uso do véu na CCB tornou-se um símbolo de idolatria. Vamos aos estudos. Meus queridos, hoje estarei refutando o uso do véu na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Vamos começar pelos textos. Seria verdadeira a afirmação de que as mulheres só podem exercer suas funções no corpo de Cristo quando utilizam um véu material e artificial? Alguém pode perguntar o que Paulo estaria querendo ensinar em 1 Coríntios capítulo 11, e aqui se explicará claramente este ensino dado à igreja de Coríntio. O véu nesse texto era assim um pedaço de pano, mas as irmãs só punham se elas estivessem com a cabeça raspada, porque segundo o próprio Paulo era indecente a mulher tosquiar-se, raspar-se. Veja o que ele diz: portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Ou seja, era indecente estar careca na igreja. Então, neste caso, deveria-se pôr o véu. Nada mais claro neste verso, se o cabelo da mulher está assim no lugar do véu ou não. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Segundo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Ora, veja bem, que nenhum mandamento divino é anulado ou questionado. Porém, note-se que Paulo deixou dúvidas sobre o véu. Se a doutrina da salvação da alma, o mandamento de Deus, quando mandou os irmãos de Coríntio julgar essa questão do véu, ora, mandamento de Deus não se julga ou se questiona, mas sim obedece. Vejamos o que Paulo diz outra vez: julgai entre vós, o uso do véu ficou a critério da igreja de Coríntios. Se eles iam usar ou não, logo não é ordem divina. Portanto, dá-se a entender que o véu não era mandamento divino e nem obrigatório segui-lo, ficando à mercê da igreja de Coríntios. Paulo disse que não sermos contenciosos, que discute ou briga. Quanto a esse assunto, é que não se deve contender, discutir sobre este tópico. Outra segunda questão que Paulo fazia referente ao uso do véu, disse a respeito ao marido. A questão do ensinamento de Paulo nesse contexto era a insubordinação das mulheres para com os homens nas reuniões da igreja. Diz a passagem bíblica: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Portanto, é como se estivesse raspada. Duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira é que Paulo não diz que a mulher desonra a igreja, mas sim que ela desonra a sua própria cabeça. E segundo a lei, diz que é como se ela estivesse cabeça raspada. Cabeça. Entendemos o que Paulo disse, mas será que entendemos o que Paulo quis dizer? A mulher desonra a sua própria cabeça, mas como poderia uma mulher desonrar a sua própria cabeça? Essa é a pergunta. Mas que a cabeça, Paulo estava querendo falar. O que será que Paulo considera a cabeça da mulher? Bem, vejamos. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Pelo que entendemos, Paulo está dizendo que a mulher que não usava o véu ao orar ou profetizar, desonra seu esposo. Raspada.
A outra coisa que nos chama a atenção é a palavra raspada. Para isso precisamos entender um pouco da época da cidade de Coríntio, pois foi para ela que Paulo escreveu a carta. Coríntio era uma cidade portuária, uma grande metrópole da época onde existiam grandes transações mercantis. Os marinheiros passavam muito tempo no mar, sem uma presença feminina, e quando desembarcavam em Coríntio, iam direto procurar os serviços das profissionais do amor. Inclusive, mesmo hoje em dia, ainda existe. Nas localidades que existem portos, é comum a presença de prostitutas. O costume judaico ensina que toda mulher casada devia usar o véu. Pelo que dá para entender, uma mulher casada sem o véu era facilmente confundida com uma solteira despedida, e isso justifica a desonra à sua própria cabeça. O seu marido poderia ser confundida com uma prostituta. Enfim, Paulo queria que as irmãs não fossem confundidas com as mulheres da vida, e o sinal externo do casamento era o véu. Hoje em dia é aliança, né? Porém, hoje em nossos dias não é hoje a aliança, é através da aliança que identificamos se uma mulher é ou não casada. Lógico que tem as que não usam e que, dependendo da situação, frequentemente se colocam em condições de risco, sendo confundidas com solteiras. Fora isso, olha que interessante, uma irmã no restaurante, ao se alimentar, se ela for temente, com certeza ela vai orar. Ou se estiver no ônibus e surgir um ladrão e começa a ameaçar todo mundo, nossa irmã temente vai clamar e vai orar. Ou fazer uma prova, ou mesmo a ser entrevistada para uma vaga de emprego. Ela vai orar tudo pela confirmação. E vai orar ao pé da letra o que Paulo escreveu. Se ela estivesse sem véu, ela jamais deveria orar, pois a sua oração estaria desonrando a sua própria cabeça. De início, o uso do véu é uma questão puramente afeta a questões de uso e costumes. Portanto, longe de ser uma questão doutrinário-teológica. Vale dizer que se a irmã em Cristo utiliza-o para si em devoção e na sua concepção o faz para agradar a Deus. Se o que é para Deus, que faça então a irmã. Contudo, coisa diferente é utilizar de tal costume devocional, pessoal e personalicíssima para impô-la às demais irmãs como regra de fé e conduta. Esse uso do véu não pode ser usado como ponto doutrinário. Não é obrigatório, é costume. Aqui está o ponto nefrológico do tema: transformar uma atitude pessoal, devocional, de costume, em uma doutrina de fé obrigatória a todos. É descambar para heresia e farisaísmo. E é exatamente isso que a CCB faz. O problema não está no uso do véu por si, mas utilizá-lo como objeto norteador da fé. Não é o véu, não é o uso do véu, é a heresia que se propaga em razão de tal costume. Virou até idolatria o uso do véu na CCB. Precisamos fazer uma distinção entre o significado do texto e sua significância, o significado e o que ele diz para aquelas pessoas naquela cultura e a sua significância e como ele se aplica em nossos dias atuais e culturais. Naqueles dias, o uso do véu era símbolo de respeito da mulher para com o marido. Em tal contexto, era imperativo que a mulher usasse o véu. Vocês entenderam aí o sentido do vídeo? Na época da igreja de Coríntios, Paulo pediu que as mulheres usassem o véu como símbolo de matrimônio. É a mesma coisa da aliança que casados usam hoje em dia. Vamos lá. Demais disso, Paulo invoca a passagem de Gênesis, quando Deus juntou o casamento, o primeiro casal, Adão e Eva.
o uso do véu pela mulher baseada na submissão dela pelo homem. Se o marido ora, se a sujeição prendê-la ao casal. Como ficariam as moças solteiras nessa questão? Tá bom, meus queridos? O texto é muito grande. Essa é uma interpretação problemática. A igreja CCB está se baseando em costumes, usando costumes como pontos doutrinários. Tem até a pergunta aqui: se Paulo estivesse impondo o uso do véu à CCB, estaria obedecendo 1 Coríntios 11? Supondo que a interpretação distorcida da CCB estivesse correta, será que essa seita obedeceria às implicações de tal interpretação? A resposta é não. Primeiro, porque esta então deveria adotar realmente o uso do véu e não do uso de um lenço sobre o cabelo. Também o uso do véu deveria acontecer publicamente nas ruas e nos mais diversos ambientes sociais. Quer dizer, se fosse para usar o véu, se fosse mandamento o uso do véu, ia ter que usar na rua, até na hora de dormir, ia ter que, dentro de casa, em qualquer lugar, ia ter que usar o véu. Qual a mensagem de Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 11? Se Paulo não tinha intenção de ordenar para as mulheres o uso de um véu material, qual a mensagem de Coríntios? O Evangelho e cultura. Paulo está mostrando de forma muito clara em 1 Coríntios capítulo 11 que os cristãos devem ser sensíveis às distinções sociais em termos de costumes da época, para que de nenhuma maneira venha ofender o Evangelho e que cause tropeço para a pregação do mesmo. Aí abaixo que eu não estou mostrando hoje o vídeo, o texto, vai estar escrito a diferença de costumes judeus e gregos. Isso aqui eu não vou ler não. Tá bom, meus queridos, é isso aí, ó. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que põe o véu, julgai entre vós mesmos. Tá bom, meus queridos, esse vídeo aí é refutando o uso do véu na Igreja Congregação do Brasil, Igreja Congregação Cristã do Brasil. O uso do véu não é mandamento, mas sim um costume da época de Paulo, e era usado como sinal de matrimônio e não como sinal de poderio por causa dos anjos. Tá bom, meus queridos? Até mais.